Vamos agora à macro-região integrada em tempo real. A gente sai de Ribeirão Preto, vai até Araraquara, Morada do Sol. Lá está o Matheus Teixeira. Matheus, e por aí, qual que é a movimentação hoje na UPA da Vila Xavier? Boa tarde para você. Boa tarde, André. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Clube. Vou pedir para o Rodrigo Michelucci já mostrar, porque a movimentação aqui é essa, principalmente nos últimos dias. Vazia a UPA praticamente. Em alguns outros pontos aqui, pouquíssimas pessoas aguardando por atendimento, né, nas outras alas. Mas nessa ala aqui, por exemplo, que vocês podem ver nas imagens, ninguém esperando, ninguém aguardando por atendimento. O feriado prolongado aqui em Araraquara começou hoje, então o pessoal não veio procurar por atendimento aqui na UPA da Vila Xavier. Poucas pessoas, na verdade, vieram procurar por atendimentos aqui. É importante lembrar que Araraquara, além do centro de triagem, a UPA da Vila Xavier, que recebe os pacientes com sintomas gripais aqui, é um atendimento exclusivo para esses pacientes. Também há outras 9 UBSs que estão recebendo esses pacientes. Eu já vou falar um pouquinho dos dados da Covid-19 por aqui, porque a Prefeitura ainda não atualizou esses dados no dia de hoje. Nós estamos com os dados de ontem, mas serve aí para poder ilustrar um pouco de como a pandemia está por aqui. Até ontem eram 203 internações, dessas 113 em enfermarias e 90 em UTI. A maior parte dos pacientes que estão internados aqui em Araraquara são pacientes de outras cidades da região que foram transferidos para os hospitais públicos e particulares aqui da cidade. Desses pacientes, que são neste momento 113 pacientes, 58 deles estão internados em UTI, estão com um estado um pouquinho mais grave. Então, isso representa uma taxa de ocupação de UTIs aqui da cidade de 64,5%. Uma informação importante é que a quantidade de moradores de Araraquara internados é menor do que de pacientes de outras cidades que foram internados nos hospitais aqui da cidade. Além desses pacientes de outras cidades aqui da região mesmo, há ainda pacientes de outros 3 estados por aqui também. Hoje ainda não houve a atualização de dados, porém, portanto, né, o número de casos positivos é de 17.284. O número de recuperados é o mesmo de ontem, 16.657. André. Matheus, o prefeito Edinho Silva anunciou mais medidas restritivas aí no município, pegou muita gente de surpresa e causou um caos total nessa manhã, né? As suas informações. Não só nessa manhã, André, mas também na noite de ontem. Ele já havia anunciado novas medidas restritivas na última sexta-feira, logo após aquela liminar que o comércio tinha conseguido para funcionar, né? Essa liminar caiu na manhã do sábado e ele, na última sexta-feira, havia decretado dois decretos que fiscalizavam, né, que restringiu ainda mais a questão aqui de Araraquara, a situação de Araraquara. Então ontem, né, mesmo com essas restrições que ele havia anunciado na semana passada, que os ônibus iriam parar de circular, a antecipação dos feriados de Corpus Christi e também da Consciência Negra, né, para quarta e quinta-feira, ele ontem à noite, um pouco antes dos postos de combustíveis fecharem aqui pela cidade, ele anunciou que os postos de combustíveis não iriam funcionar até a próxima segunda-feira, o que causou um caos em toda a cidade. A população toda foi para os postos que estão nas beiras da rodovia, houve bastante tumulto, bastante fila para poder abastecer, porque aqui na cidade não haveriam os postos de combustíveis. Ele voltou atrás dessa decisão na manhã de hoje, o pessoal aguardou ansioso por essa volta atrás, né, porque viu que realmente não pegou bem essa decisão dele e agora os postos de combustíveis poderão funcionar aqui. Porém, a cidade continua com várias restrições, principalmente as barreiras sanitárias nas entradas da cidade aqui, né? Por exemplo, a entrada de Américo Brasiliense para Araraquara tem uma barreira sanitária por lá, o que causou hoje cedo também muito congestionamento e muito problema. Nessas barreiras sanitárias, para que a pessoa passe, pessoas de outras cidades que estão vindo aqui para Araraquara passem por ela, é necessário apresentar um teste negativo de Covid-19. Porém, se você não tiver esse teste, você está vindo de outra cidade aqui para Araraquara. Se você não tem esse teste, você pode fazer esse teste em uma estrutura montada pela Secretaria de Saúde nessas barreiras sanitárias. Então, a cidade continua com muitas restrições por aqui. Além disso, o prefeito Edinho Silva anunciou na última sexta-feira também um decreto de bonificação para os funcionários que fizerem as fiscalizações. Portanto, esse decreto entrou em vigor hoje e os funcionários que estiverem autuando, parando as pessoas na rua, autuando o comércio, autuando também as aglomerações, irão começar a receber uma gratificação, irão receber um bônus no salário para isso. Então, nós
nós fizemos um material completo mostrando um pouco dessas restrições e um pouco também sobre essa questão da gratificação. Uma situação que deixou muitos empresários e muitos comerciantes bem indignados, porque não é possível que num momento como esse, né, a gente até conversou com o advogado, ele falou nessa questão da moral. É importante lembrar que a gente está num momento muito difícil, o comércio está sangrando, as pessoas estão perdendo seus empregos, não estão conseguindo levar o pão para casa e o prefeito está bonificando quem está fiscalizando essas pessoas que precisam levar o sustento. Então, uma situação que indignou bastante, e nós vamos mostrar aí durante essa edição do Jornal da Clube ainda essas matérias que nós preparamos, André. Situação complicada aí da cidade de Araraquara, parece que a prefeitura está perdida, né? Porque toma uma decisão, aí vê que pega mal, depois desiste, volta atrás, aí já gera um caos enorme, não é? Aglomeração nos postos de combustíveis, então precisa ter um planejamento e pensar nas coisas antes de anunciar, né? Às vezes age ali no calor do momento, divulga uma informação, leva o caos para a população que já está sofrendo bastante, isso não é nada bom. Então, mais planejamento da prefeitura de Araraquara. E por outro lado também você tem essa história de que vai criar essa bonificação, né, Matheus? Que pode chegar aí a R$ 1.200 se o fiscal bater a meta, não é? Vai ter que sair ali com bloco aplicando multa, porque se ele bater a meta ele vai ganhar mais R$ 1.200 no final do mês. Enquanto isso, tem trabalhador sem o alimento em casa. Verdadeiro absurdo, hipocrisia da prefeitura de Araraquara que a gente vai mostrando aqui ao longo da nossa edição. Muito obrigado, Matheus, pelas suas informações.